Olá, como vai você? Tudo bem? Então, gente, hoje eu vim falar um pouco sobre o comprometimento com o processo de cura. O comprometimento com o processo de cura é bem difícil em vários momentos porque a gente fica ansioso, a gente fica pensando mil coisas sobre quando a cura vai finalmente se estabelecer, quando estaremos curados. E a pior sensação que tem é essa sensação de que não se sabe exatamente como definir a porcentagem de uma cura emocional. Porque quando a gente tem uma ferida física no corpo, assim, a gente consegue mensurar um pouquinho melhor, no sentido de visualizar, está cicatrizando, está numa fase da coceira, né, que é quando começa a fazer a cicatrização da coceira. Já é uma fase física, então tudo fica muito atrelado ao físico e isso até nos acalma em algum sentido. Agora, quando a cura, quando o machucado é emocional, não tem como a gente enxergar, não é uma ferida física, não é uma pele, não é um processo invisível, vamos dizer assim. E aí a gente precisa aprender a enxergar o invisível, aprender a confiar no processo, aprender a respeitar as, 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 as fases, entender que cada fase gera uma angústia diferente, né? Pode gerar angústia, aí depois vai para uma tristeza, aí depois vai para uma coisa meio neutra, ou vai para uma coisa um pouco vazia, blasé, um pouco sem amuada. E tudo isso é o quê? Um processo de cicatrização emocional. É assim que eu tenho tentado encarar isso tudo. E muitas vezes a gente não vai, assim, encontrar nenhum alívio. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que os momentos em que a gente não encontra nenhum alívio, que a gente pelo menos sente como se não fosse incapaz de encontrar nenhum alívio, a gente precisa entender que o alívio está em permanecer consciente e comprometido com o processo. Então, por exemplo, reconhecer a emoção e aí declarar essa emoção e dizer: eu estou aqui sentindo isso. Eu posso sentir isso. Então, eu estou aqui sentindo tristeza. Eu estou aqui comigo. Eu posso sentir. Tá bom. Estou sentindo tristeza. Às vezes, quando a gente até reconhece o sentimento, a gente consegue encontrar o sentimento. Eu muitas vezes tenho dificuldade de encontrar o que eu sinto. Eu demoro para conseguir nomear o que eu sinto, entender o que eu estou sentindo. Eu sempre acabo nesse lugar onde eu preciso ao menos recordar que eu estou comprometida com a cura do meu mais profundo ser e
no fim das contas, essa capacidade de suportar o vazio, de suportar as incertezas de certos aspectos da vida e às vezes até conseguir nomear certas certezas para lembrar que não existe só incerteza, mas existe uma certeza também. Que certezas eu posso ter nesse momento da minha vida que me ajudem a me assegurar um pouquinho mais emocionalmente, a me fortalecer um pouquinho mais emocionalmente? Quais são as coisas? Muitas vezes são, por exemplo, assim, eu estou sentada numa poltrona e essa poltrona é cinza e eu tenho paredes ao meu redor e eu estou numa sala e ali tem um relógio e eu estou usando uma roupa preta e eu ali tem um cobertor e ali tem uma flanela e ali tem uma cadeira também e tem uma mesa de jantar e tem uma cortina e tem uma janela e tem um armário com louças dentro e em cima tem uma batedeira. Ali tem uma tela, ali tem algumas coisas de guardanapo e tem um pote que eu acho que é de sal e também tem outra cortina ali e ali tem o teto e, e ele tem umas banquetas com uma bancada e tem em cima daquela bancada tem alguns alimentos e tem também o meu chimarrão que tá ali e tem uma garrafa e tem remédios. Tudo isso tá ao meu redor e isso tudo é certo. É certo. Aqui tem um livro, né? E isso aqui é certo. É uma certeza na minha vida. Este livro está na minha mão agora. Então, quantas certezas eu posso sentir quando eu olho ao meu redor? Eu estou dentro de uma casa, está chovendo e eu estou segura. Eu estou segura neste momento. Eu posso me sentir tranquila então, porque a minha realidade nesse momento é segura. Eu estou dentro de um lugar onde eu não estou debaixo da chuva, eu tenho um teto, eu tenho um conforto, eu tenho família, eu tenho amigos, eles não estão aqui dentro. Isso é uma certeza também. Eles não estão aqui neste ambiente comigo. Eles estão trabalhando, estão em outros lugares, estão vivendo outras coisas neste momento, mas eles fazem parte da minha vida. Independentemente deles estarem falando comigo ou não neste momento exato. Isso não faz eles não existirem, isso não elimina a presença deles na minha vida num contexto geral. Porque se eu quiser falar com eles, eu falo. E isso também é uma certeza. Que se eu quiser falar com alguém, eu posso falar com alguém. Por quê? Porque se eu falar com alguém, essa pessoa vai me responder. Por quê? Porque eu não estou brigada com ninguém. Então, essas certezas, muitas vezes, elas conseguem nos ajudar a passar por momentos de dor emocional, por momentos de muita instabilidade, de muita, assim, névoas internas, vamos se dizer assim. Estamos num nevoeiro emocional, então a neblina, ela provoca na gente uma sensação de preciso resolver a minha história de vida inteira agora. Se eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu tiver 65 anos, então o mundo tá acabado. Eu tenho que saber o que vai estar acontecendo na minha vida quando eu tiver com 80 anos agora. Qual vai ser o fim dessa história? Porque se eu não souber o fim dessa história, ela tem que acabar aqui. Gente, o nível de ansiedade disso é insano, tá? É muito insano, mas é uma coisa que eu falo, é difícil de lidar. E aí,
Inclusive é por isso que eu tô gravando esse vídeo, para lidar com a ansiedade, para lidar com esse momento de tortura psicológica por querer saber o que vai acontecer antes de acontecer. Não existe isso. A gente só sabe o que acontece quando acontece. E olha lá, a gente pode ter alguns planejamentos, mas a gente não pode saber tudo, né? Então, a gente precisa confiar no processo. Se a gente está passando por um tratamento psicológico, como é o meu caso, tratando uma depressão com estresse crônico, gente, eu simplesmente preciso confiar no processo do tratamento. E eu preciso fazer as coisas que foram sugeridas que eu fizesse. Porque se eu não fizer isso, então eu sou uma pessoa louca mesmo, entendeu? Porque louco é quem não ouve a voz de quem tem mais sabedoria, não ouve, não segue os direcionamentos que recebeu de pessoas que têm plena capacidade de direcionar alguém. Tipo, direcionamento médico, direcionamento psicológico, direcionamento de todo tipo. Se tu foi direcionado, tem que seguir. Então, eu tô seguindo. Só que assim, nessa situação aqui, ansiedade. Mas aí a gente lida como? Como tu foi direcionado, como foi direcionado de lidar. Vai dar o teu jeito, vai se virar, vai encontrar força interna, vai, se remexer aí e lembrar que, acima de qualquer coisa, tu tem que conseguir se firmar sozinho. Não é que tem que conseguir na hora, mas é que não pode achar que a primeira solução é dizer que não tem jeito. Tem que encontrar uma forma de se acolher. Então, eu, por exemplo, agora encontrei essa forma de me acolher aqui, gravando esse vídeo, falando essas coisas todas. Isso tá me ajudando muito. Então, eu quis fazer isso pra me ajudar, né? Então, é isso. Então, um processo que eu quero deixar grifado pra mim, Victoria, você está fazendo o que precisa ser feito e eu estou muito orgulhosa de você. Porque você está fazendo exatamente aquilo que você foi direcionada para fazer, você está cumprindo os protocolos e isso é uma coisa muito, muito sábia da sua parte. Porque você não está querendo fazer as coisas de acordo com a sua vontade, mas sim de acordo com a sua necessidade. Isso é maravilhoso. Parabéns para você. Eu tenho certeza que você vai se recuperar muito mais rápido do que você imagina só porque você está sendo dessa forma. Então, estou muito orgulhosa de você. Obrigada. Até mais.